Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 6 a 8, diz assim: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vivemos em dias em que há falta de amor. Talvez em nenhuma outra época a individualidade e o egoísmo do ser humano tenham sido alimentados com tanta energia como nos nossos dias. A falta de compromisso para com o próximo, a ausência de absolutos anunciada por pensadores contemporâneos levam as pessoas a fazer aquilo que fazemos por natureza: pensar somente em nós mesmos. Infelizmente, essa falta de amor da nossa sociedade pode nos levar muitas vezes a questionar se há de fato amor no coração das pessoas, se há de fato preocupação para com as nossas lutas, se alguém de fato se importa conosco. Todavia, mesmo que o amor suma da face da terra, de uma coisa nós podemos ter certeza: o amor existe. Mesmo que o homem desconheça o que é o amor, podemos ter a convicção de que há alguém que nos ama incondicionalmente, de modo que não podemos pensar que estamos sozinhos ou desamparados. Há alguém que nos ama de uma maneira incomparável, e a prova disso foi demonstrada da forma mais dramática que poderíamos imaginar. Nesta oportunidade, quero falar a você sobre o sacrifício de amor. O sacrifício de amor. Primeiramente, no verso 6, vemos a ocasião do sacrifício. A ocasião do sacrifício. A palavra de Deus diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. O texto começa fazendo referência ao contexto maior do capítulo, mostrando que este verso é uma resposta ao que foi anunciado anteriormente. Até aqui, o capítulo está tratando sobre a justificação, a pronunciação de Deus Pai de que, mediante a morte de Cristo e da sua aplicação a nós, somos então declarados justos diante dele. O verso 5 nos diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que foi dado a nós, e a razão para essa afirmação é dada no versículo 6. O apóstolo Paulo mostra que houve um tempo em que nós éramos fracos. Esse era o nosso estado: pecadores, incapazes de fazer o bem. Essa fraqueza é uma característica de toda a humanidade. Todos nós nascemos pecadores. O rei Davi, no Salmo 51, diz claramente que nós nascemos na iniquidade e que em pecado as nossas mães nos conceberam. Mesmo o bebê mais lindo é um pecador diante de Deus. Em Efésios, capítulo 2, o autor nos mostra que todos nós andamos em um tempo passado em delitos e pecados, de acordo com os ditames deste mundo e segundo as inclinações da nossa natureza impura. Não há um que faça o bem, nenhum sequer. O ser humano, pecador que é, não tem qualquer poder de decisão. Mesmo a sua mais nobre intenção é manchada pelo pecado. Nossas obras diante de Deus são como trapo imundo. O homem não é um bom selvagem, como ensinou o filósofo Jean-Jacques Rousseau, e nem mesmo uma tábula rasa, uma folha em branco, como disse John Locke. O homem nasce mal, e se não for regenerado por Deus, morre mal. Por mais que a vida de um homem seja permeada de bondade diante dos outros, assim mesmo ele é alguém que, em seu estado natural, despreza a Deus e foge da sua vontade. Não há um homem sequer sobre a face da terra que, sem ser alcançado pelo Senhor, queira estar perto de Deus. Por quê? Porque essa é a nossa natureza. Queremos aquilo que nós achamos que nos faz bem. E pouco importa o que o outro pense.
Queremos satisfazer as nossas necessidades e pouco importa o que isso signifique aos olhos dos demais. Queremos ter o controle da nossa vida em nossas mãos, ao invés de sermos guiados por outra pessoa. Todavia, mesmo sendo o que nós éramos, o Senhor Deus agiu com misericórdia para conosco. Mesmo merecendo o inferno, a condenação eterna por causa dos nossos delitos, pelas nossas ações que ofendem diariamente a santidade do Onipotente, Ele olhou para nós com olhos de ternura e com um amor incomparável quis resgatar alguns da humanidade. E isso tudo Ele fez movido por seu amor, sem qualquer mérito da nossa parte ou algo bom em nós que tenha feito Ele olhar para nós desta maneira. Quero que neste momento você pense em alguém que provocou uma mágoa muito grande no seu coração e que custou muito tempo para que você perdoasse essa pessoa. Quem sabe você ainda esteja vivendo isso. Pense. Pensou? Pois então, a ofensa que nós causamos a Deus diariamente com o nosso pecado é incomparavelmente maior do que a ofensa que essa pessoa que está na sua mente causou a você. Então eu te pergunto, você daria um dos seus filhos, que você tanto ama e cuida, para morrer a fim de salvar essa pessoa da perdição eterna? Pois foi exatamente isso que Deus fez. Mesmo nós ofendendo ao Criador todos os dias, mesmo fazendo aquilo que entristece o coração de Deus, Ele olhou para nós com olhos de misericórdia e entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. E isso no tempo apropriado, quando o mundo estava pronto para receber a salvação. A morte de Cristo não foi um mero cessar da respiração. Ele não morreu dormindo ou descansando no spa. O Filho de Deus, Deus de toda a terra, segunda pessoa da Santíssima Trindade, em sua humanidade foi espancado, ferido, difamado. Já não bastasse ter tomado a forma de homem, o que já era muita humilhação para o sustentador de todo o universo, ele sofreu todas essas coisas e por fim foi pregado em uma cruz. Os pregos que traspassaram os seus pulsos e os seus pés sustentaram o seu corpo ferido e ensanguentado no alto de uma cruz, debaixo do sol escaldante da Palestina. O Deus Filho foi entregue por causa das nossas transgressões. Tudo isso por mim e por você. Tudo isso por todos aqueles que se rendem a Cristo. Tudo isso por homens que ofendem a Deus desde a mais tenra idade. A cruz de Jesus, a sua humilhação, não deveria ser dele, mas nossa. Nós é quem deveríamos sofrer o que ele passou, e ainda assim não seria suficiente para nos dar a salvação, porque já nascemos desqualificados para isso. Mas, o que moveu Deus o Pai a realizar este sacrifício? O que fez ele agir desta forma para conosco? Nos versos 7º e 8º, vemos o significado do sacrifício. O significado do sacrifício. A palavra de Deus diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Estes dois versos constituem um só argumento. Paulo começa dizendo que dificilmente alguém daria sua própria vida por uma pessoa justa. Isso porque dificilmente alguém daria sua vida para que outrem sobreviva. A não ser que se trate de um marido ou de um pai, dificilmente uma coisa dessas aconteceria. Porque a vida é o bem mais sublime que nós possuímos e mesmo a pessoa mais vil reconhece isso. Porque ela está constantemente fugindo da morte. Pode até ser que alguém venha a se dispor a dar a sua vida por uma pessoa boa. Isso não é impossível.
mas temos que reconhecer que este seria um ato sublime de amor que dificilmente nós veríamos. E se dificilmente veríamos alguém dar a sua vida por pessoas boas, mais difícil ainda seria ver alguém dar a sua vida por uma pessoa má. Pessoas más dificultam a nossa vivência. Pessoas más amargam, às vezes, a nossa vida. Trazem problemas desnecessários. Colocam sobre nós um peso ilegítimo para carregarmos. Elas muitas vezes nos ofendem e nos magoam. Sentimento este que às vezes é com o tempo que superamos. O amor de Deus, por sua vez, nos constrange. Ele enviou o seu Filho para morrer por pessoas más. Eu e você. Gente que olha basicamente para o seu próprio umbigo. Pessoas que diariamente ofendem a sua santidade e entristecem o seu coração. Pessoas que, se não fosse o agir dele, do Senhor, estariam o mais longe dele possível, para que pudessem agradar o próprio ego e satisfazer as próprias paixões. A maior prova do amor de Deus para com a humanidade não é o dom da vida, não é o alimento, não são as conquistas profissionais que nós temos na vida, nem mesmo alguma cura para uma doença difícil de ser enfrentada. Mas a maior prova do amor de Deus foi demonstrada no dia em que o Deus Filho foi cravado numa cruz. O dia em que um justo, inocente, puro, foi condenado como um malfeitor, no lugar de malfeitores. O dia em que um santo foi levantado com uma dor inatingível para sofrer por pessoas que não querem olhar para ele e que são ingratas, que mesmo sabendo o que é certo e o que é errado, agem como se não houvesse amanhã, vivem o momento e dão ouvidos somente a si mesmos. A maior prova do amor de Deus, a maior prova do amor já demonstrada na história da criação, foi demonstrada no dia em que Jesus entregou a sua própria vida em lugar de pecadores. E esse demonstrar do amor de Deus é algo que Ele faz ainda hoje, visto que a morte de Cristo traz benefícios para nós ainda em nossos dias. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. O apóstolo João disse: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Se isso não é amor, nada mais pode ser. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Mas Cristo não permaneceu morto. Sua morte foi algo necessário, mas não foi o último ato de Cristo nessa terra em nosso favor. No terceiro dia, Ele ressuscitou. Mostrou para o mundo o seu poder, dando a sua vida e depois tomando-a de volta. A ressurreição de Cristo é uma realidade e nos mostra que um dia também ressuscitaremos. A ressurreição de Cristo foi o evento necessário para garantir o nosso perdão. Paulo, em 1 Coríntios 15, disse: se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Sua ressurreição é a garantia de que não estaremos separados da graça de Deus e de que viveremos ainda mais vividamente com Ele, desfrutando das suas bênçãos conquistadas por Cristo para nós em seu sacrifício. Nesta oportunidade, falamos sobre o sacrifício de amor. Vimos a ocasião e o significado do sacrifício. Vimos que o Senhor Jesus morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores e que Cristo e que Deus mostra o seu amor para com os seus filhos,
enviando Jesus Cristo para morrer por nós, mesmo nós não merecendo. Depois de tudo que nós vimos nesta oportunidade, o que podemos colocar em prática em nossa vida, de forma assim mais objetiva? Em primeiro lugar, observe a graça de Deus na morte de Jesus Cristo. Nada que tenhamos feito causou esse olhar de amor de Deus para conosco, enviando Jesus para morrer de uma forma tão trágica por nós. A graça de Deus é revelada na morte de seu Filho para pagar o preço de pecadores. Em segundo lugar, observe o amor de Deus. Há muitas pessoas sofrendo, tantas que nem podemos enumerar. E muitas delas pensam: se Deus me ama, por que eu estou sofrendo dessa maneira? Por que Ele me deixa passar por essa situação? Por que Ele não poupou a minha esposa, uma mulher tão boa? Por que Ele não poupou o meu filho, uma criança tão dócil? Todavia, Deus não precisa nos curar das nossas aflições ou nos poupar de tribulações para mostrar que Ele nos ama. Ele fez isso de uma forma muito mais maravilhosa e de um modo que causou o sofrimento do seu coração. Ele enviou o seu Filho amado para morrer em lugar de pessoas que o ofendem diariamente. Isto foi a maior prova do amor de Deus. Portanto, não duvide do amor dele por você, porque o que ele fez, nenhum pai faria. Em terceiro e último lugar, receba este amor. Jesus Cristo morreu de uma forma trágica pelos seus santos. Somente aqueles que o reconhecem como o único Senhor, Salvador e intercessor são recipientes deste amor. Você quer receber este amor? Então entregue-se a Jesus Cristo. Você quer receber os benefícios deste amor? Então reconheça Jesus Cristo como seu único Senhor, seu único Salvador e como seu intercessor, e seja amado por Deus, herdeiro dos méritos de Cristo e consolado pelo seu Santo Espírito. Hoje, Jesus Cristo te chama a ser recipiente deste amor. Que Deus te abençoe.